Você conhece alguém menos inteligente que você, mas que está com muito mais resultados? Ou mesmo alguém que não tem um terço da sua técnica, mas mesmo assim, tudo que ele toca a mão torna-se ouro? Eu te garanto que essa pessoa domina uma habilidade que a maioria das pessoas não valoriza, e é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Muito prazer, eu me chamo Vitor Hugo, sou especialista em comunicação e nesse canal eu te ensino como você se comunica melhor na vida, nos negócios ou mesmo na produção de conteúdo. Então, sem mais enrolações, vamos direto para o tema do nosso vídeo. A realidade é que a maioria das pessoas trava por não saber se comunicar. Elas sabem muito, mas não conseguem se expressar. Elas possuem ótimas ideias, mas não conseguem apresentar essas ideias. E até mesmo possuem muita autoridade, mas na hora de falar não conseguem transmitir essa autoridade aos outros. E isso faz com que elas fiquem travadas no mesmo nível que elas estão há muito tempo. Você provavelmente conhece algum profissional que é incrível, possui as melhores características e as melhores habilidades dentro do ramo dele, porém ele não chega aos pés de um outro profissional que é infinitamente pior. Entretanto, muito provavelmente aquele outro profissional, embora tecnicamente seja pior do que o seu conhecido, ele é muito melhor na hora de se comunicar e consegue passar o seu valor aos demais. Isso faz com que ele seja o número 1 na hora de ser escolhido como contratado, ou seja, na hora de construir clientes ou mesmo relacionamentos. Tudo isso porque ele domina a habilidade da comunicação estratégica. Ao longo da nossa vida, nós somos o tempo inteiro boicotados quando o assunto é comunicação. Isso porque eu quero que você lembre agora, lá nos seus períodos de escola, quem era o aluno nota 10? Era aquela pessoa que chegava, abria o seu livro, abria o seu caderno, ficava quietinha, copiava tudo que a professora falava, com poucos questionamentos sobre o assunto, nada muito sobre debate. Essa pessoa era a nota 10, enquanto que aquela outra pessoa que gostava de conversar um pouco mais, tinha alguns debates com o professor e até mesmo tinha um senso de liderança dentro da sala, ela era taxada como uma pessoa horrível, como uma pessoa que você não deveria querer ser igual, aquela pessoa que era a malvadona. E tudo isso foi moldando comportamentos na nossa geração, que levaram a gente até onde estamos agora, com pessoas extraordinárias, mas que não conseguem expressar o seu valor ao mundo. E quando isso acontece com você, você trava e fica paralisado no nível que você está, seja ele qual for. Chega um momento que se você não souber se comunicar, a técnica não vai adiantar mais para você continuar evoluindo. Mas então, como que você consegue quebrar esse padrão e realmente avançar na sua vida, subir de nível, independente se estamos falando da vida pessoal ou da sua vida profissional? E para isso você precisa aplicar no seu dia a dia o que eu chamo de comunicação estratégica, que consiste em 3 pilares da própria comunicação. O primeiro pilar é falar com clareza. O segundo pilar é falar com intenção. E o terceiro e último pilar é falar com conexão, persuasão, com o objetivo de movimentar o outro. Então, vamos ao primeiro pilar, falar com clareza. O que isso tem a ver com a sua vida pessoal ou profissional? Ninguém gosta daquela pessoa que fica enrolando para falar o assunto. Muitas vezes, profissionais excelentes não conseguem promoções nas suas empresas porque simplesmente não pedem as promoções. Eles ficam enrolando, ficam dando círculos infinitos e não chegam ao ponto de pedir um simples aumento de cargo. E isso faz com que outras pessoas que tiveram essa coragem consigam esses cargos e melhores resultados. Por isso, o primeiro passo para a sua comunicação ser estratégica é que você precisa ser claro na sua comunicação. E isso vai envolver, primeiramente, a sua postura. Você não vai chegar ali querendo subir de nível na sua vida, cabisbaixo, triste, desanimado e sem postura. Então, o primeiro passo é postura. Segundo passo é alinhando o seu tom de voz. Se você está em um ambiente entusiasmado, você precisa falar com entusiasmo. Se você está em um ambiente fúnebre, você precisa ser fúnebre. E assim sucessivamente. Por isso, você precisa alinhar também o seu tom de voz. E, por fim, você precisa alinhar o seu objetivo. O que você quer com aquela postura, com aquele tom de voz e com
tudo isso que você está fazendo, você precisa definir um objetivo. E essa definição de objetivo nos leva ao ponto 2, que é falar com intenção. Não adianta você ficar falando, você ter a melhor postura, você encaixar o seu tom de voz no ambiente, se você não for intencional naquela sua fala. Uma vez que você definiu o seu objetivo, então no nosso exemplo hipotético, é conseguir uma promoção. Você chegou ali até o seu chefe, começou a conversar, se conectou com ele através de uma postura semelhante, um tom de voz que ele está aderindo, mas você, digamos que não foi direto, objetivo, não foi intencional, e você ficou falando de vários assuntos, mas você não fez o primordial, que foi pedir a sua promoção. Então você precisa ser intencional. Toda fala que você for começar, quando você tem um objetivo definido, você precisa ser intencional para chegar até o objetivo, que é simplesmente pedir e falar sobre aquilo. E tudo isso nos leva ao ponto 3, que é falar com conexão. Você gera conexão ao outro. Por que que o seu chefe vai te dar um aumento? Simples, é aqui que você se conecta. Primeiro, você já definiu o seu objetivo, foi intencional, criou todo o rapport com ele, chegou o momento então de se conectar e provar que sim, você é o melhor para aquele cargo. E você pode fazer isso de várias maneiras. Primeiro, falando de coisas que ele gosta, mas principalmente mostrando os resultados que ele deseja. E uma vez que você fizer isso, você vai ter conectado com ele e ao mesmo tempo você vai ter sido persuasivo, porque você vai ter envolvido ele no seu ramo emocional, aquilo que ele está buscando, juntamente com a sua visão. Você vai ter mostrado resultados, mostrado o que consegue fazer, ou mesmo mostrado como você vai fazer. E tudo isso levará ele a ser persuadido. E uma vez que ele está persuadido e você fizer novamente o pedido, a tendência é que ele gere um movimento. Seja para falar sim, seja para falar não. Mas se você seguir os 3 pilares corretinhos, a tendência é que ele fale sim. E uma vez que você completou esses 3 pilares, você é intencional e começa a transmitir o seu valor ao mundo de uma forma muito mais clara e objetiva, sem ficar preso à técnica e assim conseguindo subir degraus e degraus e degraus na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Mas e agora? Me diz aqui nos comentários se você já aplicava a técnica da comunicação estratégica, e se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seu amigo que também precisa ouvir sobre isso e, claro, inscrever-se no canal para receber mais conteúdos sobre comunicação no mundo dos negócios e também no mundo da vida pessoal.